Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o canal Matemática Mais. Na aula de hoje nós vamos resolver as atividades da semana 3 do plano de estudos tutorado do 9º ano, Matemática. Então, eu peço que você dê seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para ficar por dentro das novidades do canal, combinado? E vamos às atividades. Essa semana nós vamos tratar sobre semelhança de triângulos, né? Nossas atividades serão sobre triângulos semelhantes. Então aqui o número 1, no triângulo ABC abaixo, os segmentos DE e BC são paralelos. Calcule a medida dos segmentos AE e EC. Então, se os segmentos DE e BC são paralelos, né? Então esse triângulo ADE e o triângulo ABC, eles são triângulos semelhantes, né? Porque esse segmento aqui, ele é paralelo à base do triângulo ABC, então ele forma esse triângulo menor aqui, que é semelhante ao triângulo maior. Depois nós vamos ver os casos de semelhança de triângulos. Mas o importante aqui, eu preciso calcular a medida dos segmentos AE, né? Então daqui até aqui, e EC. Então esse segmento AE aqui, eu vou chamar de X, e o segmento EC eu vou chamar de Y. Aqui o segmento AB e o segmento AD foi me dado as medidas, né? Então, o lado AD ele é proporcional ao lado AB do triângulo maior, certo? Então eu vou o lado AE ele é proporcional ao lado AC do triângulo maior, certo? Então eu tenho aqui um caso de proporcionalidade, né? Caso de triângulos semelhantes. Então eu vou dizer que 8 está para 2, assim como 10 está para x, certo? Porque o lado AC aqui vale 10, né? Eu tenho que calcular os lados menores aqui, os segmentos menores aqui. Então, fazendo essa proporção, né? 8 está para 2, assim como 10 está para x, esse segmento menor aqui. Eu poderia simplificar o 8 por 2 aqui, mas são operações simples, né? Então nós vamos fazer aqui, 8x, 8 vezes x será igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10 igual a 20, 8x igual a 20, x será igual a 20 dividido por 8, que é igual a 2,5 centímetros. Então, eu descobri que esse segmento AE, ele vale, a medida dele é 2,5 centímetros. Então, agora ficou fácil de eu descobrir a medida do segmento EC, né? Porque se o segmento maior aqui, o A de A até C, vale 10, e eu descobri que de A até E vale 2,5, então o Y, esse pedacinho aqui, será igual a 10 menos 2,5, certo? 10 menos x, x é igual a 2,5, então o Y, 7,5 centímetros. Então, segmento AE, que eu chamei de x, 2,5 centímetros, e o segmento EC, que eu chamei de y, 7,5 centímetros, certo? Agora nós vamos ver aqui alguns casos de semelhança de triângulos, né? O primeiro caso, que é o lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se e somente se têm os três lados respectivamente proporcionais, né? Então, esses lados aqui, o lado AB é proporcional ao lado A', B', o lado AC proporcional ao lado A', C', e o BC proporcional ao B', C'.
né? Então, esse aqui é o primeiro caso de semelhança de triângulos. Os lados, respectivamente, proporcionais. Então, a proporcionalidade aqui tem que ser a mesma, né? O segundo caso é o caso ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes se e somente se têm dois ângulos respectivamente congruentes. Então aqui, ó, esse lado A é congruente esse ângulo A é congruente ao ângulo A', e o ângulo C é congruente ao ângulo C', né? Então, se esses dois ângulos são congruentes e a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, é lógico que esse aqui também, né, o ângulo B também será congruente ao ângulo B'. O terceiro caso é o lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes se e somente se têm dois lados respectivamente proporcionais e os ângulos formados por esses lados são congruentes, né? Então aqui, ó, eu tenho o ângulo A aqui, que é congruente ao ângulo A'. O segmento, o lado AB, ele tem que ser proporcional, né? Ele é um dos lados do ângulo A, ele é proporcional ao lado A', B', assim como o lado AC é proporcional ao lado A', C'. Então esse é o terceiro caso de semelhança de triângulos. Número 2. Os triângulos ABC e A', B', C', representados na figura abaixo, são semelhantes. Determine as medidas dos lados do triângulo ABC, esse menor aqui, sabendo que o seu perímetro mede 21 centímetros. Então, se esses dois, né, o texto está me afirmando que esses dois triângulos são semelhantes, né? E aqui eu tenho a medida dos lados do triângulo maior. Aqui eu não tenho a medida dos lados, eu tenho apenas o perímetro. E aqui é um caso de ângulo, lado e lado, né? Um caso de semelhança. Esse ângulo é congruente a esse, então esse lado aqui tem que ser proporcional a esse, e esse também tem que ser proporcional a esse, né? E, consequentemente, o lado AB vai ser proporcional ao lado A', C', né? Então, nós vamos somar aqui, ó, as medidas dos lados do triângulo maior, descobrir o seu perímetro. Então, eles serão proporcionais, né, como eu já disse, somando a medida dos lados, o perímetro do triângulo maior aqui, ó, 10 mais 14 mais 18 é igual a 42 centímetros. O triângulo menor, eu sei que o seu perímetro mede 21 centímetros. Então, eu posso estabelecer uma relação de proporcionalidade aqui, ó, 42, né? Se os triângulos são semelhantes, então os lados são proporcionais, os perímetros também são proporcionais. 42 está para 21, e eu simplificando isso aqui, 2 para 1. Né? Então eu sei que a relação de proporcionalidade dos lados é de 2 para 1. Então, eu vou pegar cada um dos lados e fazer essa proporcionalidade para eu descobrir a medida dos lados do triângulo menor, certo? Então, pegando esse lado aqui, ó, esse lado 10 centímetros aqui, ó, 10 está para o segmento AB, assim como 2 está para 1. Então, fazendo aqui, né, regra de 3, 2AB é igual a 10, AB é igual a 5, certo? Então, esse lado aqui, vou até anotar aqui, esse lado aqui, 5 centímetros. Agora eu vou fazer com o outro lado, o lado BC.
esse lado aqui, que é proporcional ao lado B', C', e mede 18 centímetros. 18 está para o lado BC, assim como 2 está para 1. 2 vezes BC igual a 18. BC, então, é igual a 9. Então, aqui, vou anotar aqui, né? 9 centímetros. E o último lado, o lado AC, que é proporcional ao lado A'C', que vale 14 centímetros. Então, fazendo a regra de 3 aqui, a proporcionalidade, o lado AC ou CA é igual a 7 centímetros. Então, estão aí, né, as medidas dos lados do triângulo menor. Ó. Se quiser conferir o perímetro, né? 5 com mais 9, 14, com mais 7, 21 centímetros, certo? Os triângulos desenhados abaixo são semelhantes. Determine as medidas dos ângulos alfa, beta e gama e a medida do lado AC. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada impossível, né? Então, aqui nós temos... Nesse primeiro triângulo aqui, no triângulo ABC, nós temos um ângulo alfa aqui que é desconhecido, mas é muito fácil, né? De determinar esse ângulo, de descobrir o valor desse ângulo alfa, porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então eu sei que alfa mais 45 mais 70 é igual a 180, certo? Então, 45 mais 70 dá 115, alfa mais 115 igual a 180, alfa igual a 180 menos 115, que é igual a 65 graus. Então, esse ângulo alfa, 65 graus, certo? Agora, nós vamos... Eu tenho um ângulo de 45 aqui, ó. Tem um ângulo de 45 aqui e tem um ângulo de 45 aqui. Então, eu vou fazer, né, esses dois lados aqui são congruentes, né? No caso lá de ângulo lado-lado, esses lados são proporcionais, né? Eles são proporcionais. Então, os lados que formam esse ângulo de 45 são esses dois aqui. E nesse triângulo aqui, ó, no segundo triângulo, esses dois lados, lado A', B' e A'C', eles formam o ângulo de 45 graus, certo? Então, eu vou estabelecer aqui as relações de proporcionalidade, né? Eu sei que esses dois lados aqui, ó, um vale 27, o outro vale 18. Aqui, um lado vale 9 e um vale 6. Então, eu vou estabelecer as relações de proporcionalidade aqui, ó. O lado maior desse triângulo aqui vai ser proporcional a esse lado maior aqui, ó. E esse lado menor aqui, né, dos dois aqui, vai ser proporcional a esse aqui. Então, eu vou estabelecer essas relações de proporcionalidade. 27 está para 9, assim como 18 está para 6. E esse aqui, ó, eu vou chamar de x, ele vai ser proporcional ao lado de 5 aqui, ó, de 5 centímetros, certo? Então, x está para 5. Então, ó, 27 está para 9, assim como 18 está para 6, assim como x está para 5. Quando eu faço a divisão aqui, ó, 27 por 9, 3. 18 por 6, também 3. Então, eu posso dizer que a proporcionalidade de x para 5 é igual a 3, certo? Então, vou trabalhar com isso aqui, ó. X está para 5, assim como 3 está para 1. Então,
x vai ser igual a 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, eu descobri a medida do lado AC, então, que eu chamei de x, é igual a 15 centímetros, certo? Agora eu vou trabalhar com os ângulos beta e gama. X igual a 15, né? Só colocando aqui a medida. O ângulo de 45 ele é oposto a esse lado de 5 centímetros. Assim como aqui o ângulo de 45 ele é oposto ao lado 15, certo? E eu tenho que também o lado de 27 centímetros, que é proporcional ao lado de 9 centímetros aqui, ele é oposto ao ângulo de 70 graus. Então, esse lado de 9 centímetros vai ser oposto à gama. Se aqui eu tenho que esses dois ângulos, 70 e gama, são congruentes, né? Então, gama vai valer 70 graus, a medida do ângulo gama, 70 graus. Agora que eu tenho dois lados aqui, né, fica fácil eu descobrir o valor de beta. Né? Eu vou aplicar esse mesmo conceito aqui. Ó. Beta mais 45 mais 70 é igual a 180. Beta mais 115 igual a 180, beta igual a 180 menos 115, que é igual a 65 graus. Então, o valor do ângulo beta é igual ao valor do ângulo alfa aqui. Ó. Né? Então, aqui, ó, alfa 65, beta 65, só voltando aqui para a gente, beta 65, aqui 70, o gama 70, então estamos fechados com as medidas dos ângulos e o segmento AC. Número 4. Os triângulos ABC e AED, representados na figura abaixo, são semelhantes. Sabendo que BC é igual a 16 centímetros, AC é igual a 20 centímetros, AD é igual a 10 centímetros e AE é igual a 10,4 centímetros, calcule a medida do perímetro do quadrilátero BCED em centímetros. Então, nós precisamos calcular o perímetro desse quadrilátero aqui, ó, BCED, esse quadrilátero de baixo aqui. Mas vamos usar os dados que nós temos aqui, né? Nós sabemos que o lado BC vale 16 centímetros, né? Então, esse lado aqui, ó, de B até C, esse segmento aqui, ele mede 16 centímetros. Então, já temos a medida de um dos lados aí para nós calcularmos o perímetro aqui. Nós sabemos também que de A até C vale 20 centímetros, certo? De A até C vale 20 centímetros. De A até D vale 10 centímetros, mede 10 centímetros. E de A até E, né, aqui, ó, mede 10,4 centímetros, certo? Então, aqui, ó, nós temos aqui um ângulo alfa e também aqui um ângulo alfa. Esse segmento aqui, ó, de A até B, ele está oposto. Tá. Primeiro, então, aqui, ó, se o AC vale 20 centímetros e o A de A até E vale 10,4, então de E até C 9,6, certo? Então nós temos aqui, ó, já temos dois lados do nosso perímetro aqui, que nós precisamos aqui, certo? Continuando o que eu estava dizendo, que eu comecei a falar aqui, nós temos aqui um ângulo alfa e um ângulo alfa. O lado AB está oposto ao ângulo alfa. Né? Eu vou chamar esse segmento
que eu preciso de BD aqui, ó, que é o meu perímetro de X, e o outro, o pedacinho aqui de 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 Y. Esse lado AB ele está oposto ao ângulo alfa, e aqui nós temos esse lado aqui de AE, que mede 10,4 centímetros, também oposto ao ângulo alfa. Então nós podemos estabelecer uma proporcionalidade, né, entre esses lados aqui, ó. O que está oposto ao ângulo alfa no triângulo maior aqui, ó, é x, que eu não sei o valor, mais 10 centímetros. Que será proporcional, né, que vai ser proporcional a esse pedacinho aqui que está oposto ao ângulo alfa no triângulo menor, 10,4 centímetros. Certo? Então, e aqui, ó, esse lado aqui, esse segmento DE é proporcional a 16. Né? Então, 16. Então, eu tenho aqui, ó, que x mais 10 está para 10,4 aqui. Assim como 20 está para 10. Né? Aqui, esse lado aqui, o AC, está para 10 centímetros aqui, que ele é adjacente ao ângulo alfa. Assim como 16 está para y, certo? Esse 20 está para 10 aqui, eu já vou dar uma simplificada aqui, cancelar esses zeros, vai ficar 2 está para 1. Agora eu vou fazer aqui, ó, a proporcionalidade aqui. Primeiro eu vou fazer com o... Vou fazer aqui, ó. Então, x mais 10, 1 vezes x mais 10, será igual a 2 vezes 10,4. Certo? X mais 10 igual a 10,4 vezes 2. X mais 10 igual a 20,8. X será igual a 20,8 menos 10. Trocou de lado, troca de sinal. X é igual a 10,8. Então, eu descobri mais uma medida aqui, ó. X igual a 10,8. Então, só falta agora o y para eu descobrir, para eu calcular o perímetro. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora com o y. Vou fazer proporcionalidade aqui, ó. Então, 16 está para y, assim como 2 está para 1. 2y igual a 16, y igual a 16 dividido por 2, y igual a 8. Então, descobri o valor de x e de y, que eram os pedacinhos que eu precisava. Né? X é 10,8. Ficou muito feio aqui, meu 10. E o y, 8. Certo? Agora, é só somar o perímetro e correr para o abraço. Né? Ó, 10,8 mais 8 mais 9,6 mais 16. Perímetro do quadrilátero BCED, 44,4 centímetros. Certo? Agradeço a sua preferência, a sua paciência e convido você a continuar conosco aqui no canal Matemática Mais.